Olha, falando das vantagens para o franqueado, né, para quem compra essa franquia, são inúmeras, né? Porque hoje, segundo o Sebrae, de cada 10 empresas que abrem no Brasil, em 2 anos, 7 fecham. Então você tem um índice de mortalidade de 70% quando você vai desbravar sozinho. Então o índice de mortalidade é de 70%. Muito alto. Já o de franquia é de 15%. Uau. E não em 2 anos, mas em 10. E muitas vezes em 10 anos não é nem porque não deu certo, é porque o cara já enjoou e quer fazer outra coisa. Por isso que fechou, né? Ou já passou ali dois contratos de franquia de 5 anos e de repente não quer mais. Então é um índice de mortalidade muito menor, né? 70 contra 15. Em 10 e outro em 2 ainda. Exato. Então a primeira vantagem é essa. É muito mais seguro você optar por um modelo de negócio de franquia, porque você já sabe que deu certo. Né? Você é empresário, eu sou empresário, a gente já teve negócio, a gente sabe quantos negócios que você abre, que você não percebia que você tinha que ter aquele capital de giro, que você tenta uma coisa que não dá certo, tenta outra que não dá que dá errado, de repente você faz uma coisa que você imaginou que não ia dar certo, de repente traz um monte de cliente para você. Essa experimentação, ela custa dinheiro. Porque quanto mais tempo você tem que experimentar, tendo que bancar o teu negócio, você está jogando dinheiro fora. Sem dúvida. Com franquia, você já não tem que passar por isso, porque alguém já experimentou, alguém já errou. Então, a primeira grande vantagem é essa. Agora, você falou uma coisa muito importante. Como é que eu sei que essa franquia é uma franquia séria? Como é que eu sei que essa franquia... Então, tem várias formas de você validar esse modelo de negócio. O primeiro é não acreditar... né? Tem coisas que a gente já tem um feeling, nós somos brasileiros, a gente já tem um feeling para Cheirinho de coisa errada. Cheirinho de coisa errada. Então, assim, gente que promete que você vai recuperar o seu dinheiro em 2 meses, que em 1 mês você vai ficar rico, né? Essas coisas que a gente vê absurdas, às vezes, assim, em capa de revista, ganhe 1 milhão em 2 dias. Então, assim, desconfie desse tipo de coisa. Não é que isso não exista. A gente está no meio de franquia, a gente escuta histórias de pessoas que passaram por isso. Né? Eu tenho um cliente nosso que ele tem uma franquia de construtora, né? Uma franqueadora. E um franqueado dele, em 2 meses, fechou um grande contrato. Em seguida, fechou um segundo com o irmão do primeiro que fechou um grande contrato e colocou uma bolada. Não vou falar de valores aqui, mas é mais uma exceção do que a regra. 10 vezes o que ele investiu na franquia, ele ganhou em 2 meses. Mas a gente está falando de em 400 clientes e assim, um caso dentro de uma... Você sabe? Então, às vezes as pessoas pegam aquela exceção à regra ou até inventam alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? A gente já tem um pouco desse feeling nesse sentido. Mas vamos falar então do normal, né? Vamos falar que a gente está tratando com pessoas honestas. A primeira coisa importante é toda franquia ela tem um documento chamado Circular de Oferta de Franquias, que é apelidado de COF. Tá? Esse é um documento que tem no mundo inteiro. Né? Nós somos associados à Associação Portuguesa, à IFA nos Estados Unidos. Todo país tem, padrão. Com nomes diferentes. Lá nos Estados Unidos chama FDD, aqui chama COF. Então o que acontece? Esse documento ele é como um livro de regras. Então ele tem que conter, segundo a lei de franquia, tem uma lei específica para franquia que é a 13966. Então, segundo essa lei, o que esse documento tem que constar? Tem que constar os dados da empresa, o nome dos sócios, o balanço dessa empresa. O cara falou para você, fatura tanto. Bom, mas ele falou para você que você vai faturar 100 mil por mês, mas a loja dele fatura 10. Então tem que ter esse balanço condizendo com o que ele está te falando. Essa COF tem que ter também todas as regras, quais são as obrigações do franqueado, ele tem que ler aquilo, porque às vezes vai ter uma obrigação ali que ele não pode cumprir, né? Porque ele não vai poder se dedicar integralmente ou alguma coisa do tipo. Então é muito importante que a pessoa leia esse documento, que a franquia tenha esse documento, que esse seja um documento completo. Fred, como é que eu vou saber que esse documento é completo? Se você digitar na internet lei de franquia 13966, você vai baixar uma lei de 3 páginas. A lei de franquia fala o que esse documento tem que ter. Então você pode olhar ali, ticar e bater. Então quer dizer, você não precisa nem de um especialista nesse caso para você olhar ali exatamente o que precisa. Então esse é um ponto bem importante. Leia a COF. Tá? Inclusive a lei diz, até para evitar a famosa compra por impulso, né? Porque não adianta, às vezes o cara fala, essa franquia que essa região só tem essa, você vai perder. Tem uma outra pessoa interessada. Exato, né? Nós crescemos vendo os anúncios da Casa das Bahia, né? Quer pagar quanto? Então, o que acontece? A lei de franquia, ela blindou essa questão da compra por impulso, porque quando eu recebo essa COF, tem um tempo, né? Por lei tem um tempo, são 10 dias. Então, assim,
Se eu pego uma COF dessa e o cara quer que eu assine um contrato em 3, 4 dias, corre que tem coisa errada. Então esse acho que é uma primeira dica importante. Beats.